Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Batman preso no asilo Arkham. Esse é o conceito de história que desperta a atenção de quase todo mundo. Mas se você mistura também lá com a genialidade dos criadores da produção do Batman série animada, aí você sabe que vem coisa boa. E para melhorar ainda mais a ideia, você coloca o espantalho na história e com o Batman alucinando e vendo coisas bizarras. Lembrando, tudo isso num desenho para crianças. Isso mesmo, galera, no vídeo de hoje, vamos fazer aquela análise então de episódios de desenhos da DC. E hoje voltamos lá para o clássico desenho Batman série animada. Bora então rever esse episódio específico, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Só antes da gente começar o assunto principal aqui do vídeo, deixa aquele bate-like e também deixa aquele bate-comentário que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Comenta aqui embaixo se só pela introdução você já sabe qual episódio que eu tava falando. Dito isso, então, esse episódio que eu me referi na introdução se chama Sonhos na Escuridão. Foi o episódio 28 lá da primeira temporada do desenho. E ele tem dois detalhes interessantes que é bom ressaltar antes da gente começar a análise do episódio. Primeiro que esse episódio é baseado numa história dos quadrinhos Batman, o Último Arkham, lançado no mesmo ano, onde vemos esse mesmo conceito do Batman ficando preso no asilo Arkham também. E segundo, que aqui onde o Espantalho fez a sua terceira e última aparição na fase desse desenho, como vilão de destaque. É um episódio tão muito marcante que muita gente lembra, então bora analisar esse episódio. O episódio inicia uma cela no asilo Arkham. Um tal de Dr. Bartolomeu visita um paciente dizendo que ele estava sofrendo com alucinações. Vemos que esse paciente é o Batman, e ele está amarrado aqui com uma camisa de força. Ele é agora a mais recente adição à linha de maníacos de Arkham, e nenhum membro dessa equipe médica leva a sério o que o herói tem a dizer. Isso porque devido à sua aparente insanidade. Sem outra escolha, o Batman então começa a contar como ele chegou a tal situação. Não havia nada que pudesse fazer, exceto esperar pelo fim e me lembrar do início. E é um começo que realmente não tem como você não ficar vidrado nele e realmente, assim, ó, no mínimo interessado. Nós temos aqui, então, aparentemente o Batman louco e os médicos dizendo, então, que eles lamentam que no fim, então, o Batman acabou enlouquecendo assim como seus grandes vilões. E melhor ainda, que eu acho que aqui talvez é a melhor coisa que pra mim mais me chama atenção, é que agora a gente começa a ter um flashback. E nesse flashback a gente tem uma narração em off, então, do Batman descrevendo o que estava acontecendo ali. Então olha os recursos de narrativa que esse desenho está utilizando, hein? É muito refinado e é muito cinema. A narrativa então volta para alguns dias antes do Batman ser trancado em Arkham. Em narração, o herói fala que ele descobriu um plano para envenenar a água de um spa perto de Gotham. O Batman descobre esse capanga munido de uma máquina e um gancho bizarro que se transforma numa broca. Ele estava perfurando as tubulações do spa, e uma luta dele com Batman se inicia. Só que durante essa luta, ambos são afetados com o gás venenoso que o homem iria despejar no sistema. E esse homem do gancho, ele fica desacordado, e o herói tem de tentar descobrir o que ele estava tentando fazer ali, e amando talvez de quem. Eu realmente adoro como os criadores aí do Batman série animada, eles sempre tentavam então inovar nessas ideias e apetrechos de capangas e armas que eles tinham que utilizar, tudo menos armas de fogo. Que lembrando, né, eles tinham que driblar então a questão da censura, que o Batman série animada era para uma faixa etária ali mais de pré-adolescentes e crianças, né? Então eles sempre davam um meio de improvisar aí, principalmente com armas brancas, né, que aí era mais permitido. E aqui um mistério que o episódio ele passa, né, é que esse homem gancho aí, ele tava amando de uma pessoa, né, que tinha um plano mestre por trás desse envenenamento aí da água do spa. E se você não tá muito ligado na voz aí do personagem que fala com ele, até fica esse mistério, mas eu já estraguei lá no começo do vídeo falando que tinha um grande vilão por trás, né? Na Batcaverna, o Batman analisa o dispositivo que o capanga estava tentando infiltrar na água potável do spa. Aquele capanga é hospitalizado após um grave ataque de alucinações e pesadelos, ambos extremamente vívidos. Ao examinar as plantas do dispositivo usado pelo homem no Batcomputador, ele vê brevemente o Coringa refletido na tela, mas ao atacar em resposta, ele vê que era apenas o Alfred. Percebendo que algo está errado com ele, o Batman entra no hospital para examinar o que afetou aquele capanga lá do Homem Gancho. E ele conversa então com a supervisora do hospital, a Doutora Wu. Ao ouvir tudo que ela diz, o herói fala que o que afetou esse paciente também o está afetando.
E todos esses movimentos, esses passos que o Batman tá dando nessa investigação do Homem-Gancho, tudo isso tá sendo acompanhado aí pela narração do Batman, que fica descrevendo o que ele tá fazendo. E assim, como é bom ter esse tipo de narrativa com essa narração investigativa do Batman descrevendo o que ele fez, com esse conceito, com essa atmosfera do Batman série animada. É muito bom. Dá todo um tom mais investigativo, assim, que a gente já via nesses desenhos, em vários episódios aí do Batman série animada, mas com essa narração aqui fica muito massa. Embora a doutora já tenha analisado e adquirido um antídoto para combater esse veneno, os seus efeitos incluem sedar o paciente por 2 dias inteiros. E ela diz que em breve o Batman começará a experimentar alucinações cada vez mais vívidas. O Batman percebe que, talvez com uma conspiração para envenenar o abastecimento da água da cidade, ele não pode arriscar dormir por tanto tempo. Ele pega o antídoto sem tomá-lo e segue para Arkham, em busca do espantalho, o único homem com conhecimento do medo para criar tal produto químico. Porém, enquanto ele dirige, ele vê o Robin parado no meio da estrada. Ele desvia e acaba capotando fora da estrada e é prontamente resgatado pela equipe de Arkham. Pô, e dá uma pena ver esse Batmóvel aí que eu amo tanto, é um dos meus favoritos aí capotando e, né, ficando inutilizado. É muito triste. E bem, é desse jeito então que o Batman acaba indo parar em Arkham. Ele tem certeza então que o espantalho tá por trás dessa conspiração de envenenar a água. E o problema vai ser realmente esse pessoal aí de Arkham que vai começar a ver o Batman ali com aquelas alucinações e tentando se explicar e vai imediatamente não acreditar nele e já vai querer internar o coitado lá em Arkham. Isso porque, né, como eu falei, aquele gás venenoso começa a fazer efeito mais forte no Batman, como a doutora tinha falado, justamente quando ele é resgatado e levado para Arkham. O herói fica falando frases incoerentes e tendo alucinações, e elas pioram. E o administrador então de Arkham, o Dr. Bartolomeu, decide aceitá-lo como paciente e ignorar os seus apelos para ligar para o comissário Gordon e a doutora. Ele deixa o capuz do Batman com ele, pois acredita que se removê-lo poderia destruir os restos da sanidade do Batman. E assim voltamos no presente, com Batman numa camisa de força e trancado na sua cela. O doutor tenta conversar novamente com o herói, e este tenta explicar a conspiração do espantalho para envenenar o abastecimento de água da cidade. Mas o desavisado Dr. Bartolomeu simplesmente descarta isso também e garante que o espantalho está contido ali no asilo. Pô, aí pra mim fica meio que uma pena, porque eu queria que todo o episódio ele fosse narrado pelo Batman, tivesse aquela narração investigativa. E assim, o episódio de fato ele tem uma premissa muito boa, que é realmente ali do Batman preso, né, em Arkham. Mas o problema é que a gente nunca duvida da sanidade do Batman de fato, porque eles já resolveram isso, mostraram que ele tá tendo efeitos colaterais daquele gás que ele respirou antes. Então, se talvez eles mudassem talvez a ordem aqui da narrativa e a gente não soubesse disso, ia ser talvez um pouquinho mais fácil a gente tentar acreditar só um pouquinho, né? Que talvez o Batman tenha feito alguma coisa, que ele tenha ficado louco realmente. Sei lá, talvez ficasse mais interessante assim o episódio. De novo, eu acho esse episódio aqui muito bom, mas eu só acho que ele tem realmente uma ótima premissa, mas a execução, ela não tá na altura da ideia original, sabe? E falando do espantalho, ele finalmente se revela. O vilão está no que parece ser o seu covil, dizendo que o fato de que o Batman agora é considerado um louco foi parte do seu plano. Ele plantou aquele rumor lá da água do spa para que o Batman depois fosse atacado pelo seu gás. A sua máquina de bomba gigante está instalada na rede de cavernas abaixo de Gotham, que fornece água à cidade. Depois de preenchê-lo com a sua nova toxina do medo, ele planeja liberar grandes quantidades no suprimento de Gotham, transformando-a em um inferno cheio de medo. Aqui então tá explicado aqui o mega plano do vilão. Poxa, realmente aqui fica a questão como é que o pessoal de Arkham ainda não notou aí nessa fuga aí do espantalho e também como que ele conseguiu colocar essa mega máquina aí de água ali que ele tá fazendo do abastecimento, porque realmente é muito grande, eu não sei como é que ele conseguiu botar ali embaixo onde tá do asilo Arkham. Olha o nível de dificuldade que é essa operação aqui do espantalho. Mas também você pode passar pano porque aí é a segurança de Arkham, né? Que aí ela é conhecida por realmente falhar bastante. Então a gente chega na cena mais lembrada desse episódio. O pesadelo vívido mais forte do Batman. Começa com o herói em sua cela sendo transportado para o beco do crime e tentando salvar os seus pais. À medida que ele avança, a noção de espaço das coisas vai mudando. Toda a perspectiva parece diferente. E o Bruce pede para seus pais voltarem, até que finalmente esse túnel por onde os pais do Batman entram se revela como sendo o cano de uma arma. O pior pesadelo do Batman. O cenário se transforma no inferno e a arma gigante dispara contra o herói. Só então vemos que, na realidade, o Batman estava delirando, deitado aqui em posição fetal na sua cela, tendo esse pesadelo. Pois é, galera, vou falar um negócio aqui que eu falo muito lá no meu outro canal no cinema, né? Porque aqui, ó, é um desenho pra criança. Uma coisa era certa no Batman série animada. Se tivesse uma cena envolvendo pesadelo
ou alucinações do Batman, pode ficar tranquilo que a equipe criativa do Batman série animada, eles iam pirar e muito no que eles poderiam fazer em questão de animação nessas cenas. Um detalhe interessante dessa cena é como eles conseguiram driblar, como eu falei, a questão da censura aqui, é que aquele cano da arma depois, quando ele levanta, antes ele era tipo um cano de esgoto, né? Então tava meio que passando um líquido ali que era para ser, sei lá, uma água podre ali do esgoto mesmo. Mas aí quando esse túnel levanta e você vê que na verdade é para ser um cano de uma arma, e aí o cenário todo muda para algo infernal mesmo, você vê que esse líquido aí que parecia a questão do esgoto acaba parecendo sangue, o que dá toda uma conotação diferente para a cena. Fora também você conseguir encaixar e de colocar uma arma, então, como esse grande medo do Batman, que é outro... É perfeito, assim, pra mim combina muito bem pra essa cena. Mas bem, quando o genial Dr. Bartolomeu descobre que o espantalho não tá na sua cela, ele vem falar com Batman e finalmente acredita no herói. No entanto, o doutor se recusa a deixá-lo ir atrás do espantalho, pois ele ainda está intoxicado pelo gás do medo, mas promete alertar a polícia sobre o paradeiro do vilão. Percebendo que não tem outra escolha, o Batman escapa dessa cela, passando aí pelo doutor e seus auxiliares. Ele consegue depois superar os primeiros seguranças do asilo e depois, sabiamente, usa um machado de emergência para se livrar da sua camisa de força. Um guarda tenta tranquilizar o Batman, mas ele se esquiva e obriga o guarda a levá-lo para o porão, deixando-o algemado. E aqui uma boa cena do Batman conseguindo fazer tudo isso enquanto ele está numa camisa de força, para mostrar aí o preparo do Batman nesse desenho. E o Batman então vai para esse porão então de Arkham, que é onde ele deduziu então que o espantalho vai estar com aquela máquina dele do abastecimento de água. E até esse plano do espantalho de afetar o abastecimento de água da cidade para todo mundo ficar infectado pelo gás do medo dele, lembre muito o Batman Begins lá, que também tinha o espantalho e ele fazia a mesma coisa lá. E também era em Arkham, né? O abastecimento de água era bem pertinho ali também. O Batman encontra a entrada para o reservatório de Arkham, mas antes que ele possa atacar a máquina do espantalho, ele novamente sofre com alucinações de praticamente todos os seus vilões. E é bizarro. Tem esse Coringa-rato, depois o Pinguim Gigante, que depois vira o Duas Caras, e até mesmo o Robin e o Alfred desempenham um papel em um enorme pesadelo, onde o Batman é atacado de todas as frentes, e eventualmente arrastado para um abismo, onde é devorado por um espantalho gigante. Aqui também palmas para o nível técnico também desse desenho, do quão bem ele é produzido. Principalmente nessas cenas de alucinações aí, que tem processos ali bem difíceis de se animar e tá muito bem feito. E nessa cena aí da segunda alucinação até foi bem criativo, porque aí eles puderam utilizar os outros vilões que não aparecem nesse episódio, mas dentro das alucinações. Então conseguiram colocar aqui umas cameos deles. Mal saindo desse pesadelo, o Batman encontra a bomba gigante e a ataca, interrompendo a máquina. Mas as alucinações voltam e ele é deixado para atacar o que é, do seu ponto de vista, uma horda de monstros, que na verdade são apenas um bando de bandidos do espantalho. Ele novamente consegue superar o medo e destruir os controles principais da máquina. Porém, o espantalho previu isso e instalou um segundo console de comando para tal eventualidade. Olha o preparo do espantalho. O Batman começa a ter uma vertigem e quando tenta alcançar esse segundo controle. Quando ele chega então a esse segundo controle, porém, ele finalmente mergulha num pesadelo sem fim e vê um simples cabo de alimentação com uma cobra bizarra. Mesmo assim, o herói consegue arrancá-la e desencadear uma destruição da máquina e consegue se recompor e derrotar o espantalho, que fica exposto ao seu próprio gás quando um tanque que o contém explode. E aí temos esse plano irado do Batman com o vermelho do gás o contornando. Rapaz, coisa linda esse plano aí mostrando o Batman nessa coloração aí. É só alguns segundos, mas ó, 10 de 10. E esse final aqui, ok, eu gosto muito mais da primeira metade ali com a narração da investigação do Batman, mas é legal ver ele aqui enfrentando ainda essas alucinações enquanto o espantalho tenta escapar. Mas todo esse plano do espantalho daí nessa grande máquina aí de abastecimento, que eu acho que não foi o espantalho que construiu, isso aí já tava, era da cidade, mas ele consegue fazer toda uma operação lá sem ninguém desconfiar e também escapar, é talvez aí o ponto mais fraco desse episódio, mas nada que danifique muito, né, ou faça ele piorar. E um ótimo desfecho é do espantalho sendo afetado, com medo, e ele acaba mais uma vez preso no asilo Arkham, gritando e resmungando, tal qual o Batman antes. E assim o episódio acaba na Batcaverna, com Bruce finalmente indo tomar o antídoto. Mas o cinema vem aqui no frame final, pois enquanto ele dorme, uma grande sombra de morcego o protege nos seus sonhos, encerrando o episódio. Galera, e esse foi então o episódio Sonhos na Escuridão. E essa cena final aí da sombra do morcego protegendo o Batman enquanto ele vai mimir, hein? Muito bom, muito bom. Mas enfim, esse era o episódio então que eu lembrava muito bem dele, gostava da premissa,
E era mais ou menos do que eu lembrava, que realmente eu gostava desses primeiros minutos, quase até a metade ali dessa investigação do Batman com a narração dele, que esse é um ótimo elemento, eu não sei se é só nesse episódio que tem isso, tá? E depois tem as grandes cenas das alucinações ali do Batman, né? Primeiro dele alucinando ali com a questão da arma ali, que é uma cena icônica, e depois dele enfrentando lá os vilões ali, naquelas versões bizarras dele. Pra mim, então, foi uma boa ideia eles colocarem esse conceito do Batman alucinando e sendo afetado pelo gás do espantalho do medo e indo parar em Arkham. É uma boa ideia, chama a atenção, e é sim um dos grandes episódios, então, aqui desse desenho. Mas aí agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam desse episódio? Vocês lembravam que era tão bom assim? Ou piorou, talvez, com algumas coisas? Mas deixe seus comentários aqui e também deixe suas sugestões aí aqui de outros episódios, tanto do Batman série animada, quanto de outros desenhos da DC. Deixe aqui suas sugestões nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Não deixe de deixar o seu comentário e também seu joinha para ajudar esse vídeo aqui no canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.